Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um status do ser humano, sobre uma imposição humana que vem sendo reconhecida pelas artes de colocar os seres humanos em máquinas de decomposição associativa, né? Então a gente vai falar de uma coisa que se chama probabilidade, né? A gente vai falar de probabilidade. E a probabilidade, ela é justamente a decomposição associativa de um ser sobre os caminhos, né? Só que essa fração aqui, ela pode ser dominada por algo que a gente chama de efeito dominó, né? Algo assim. O dominó pode fazer esse ser ajustado em qualquer número, ou qualquer máquina, ou qualquer sistema. Obviamente, se a gente tem uma estrada que é igual a x, essa estrada igual a x, ela pode ter vários caminhos de decomposição associativa desse 1. Só que dentre as escolhas, a gente começa a gerar propriedade nos decompostos, né? Então, olha só, a propriedade dos decompostos. Então, se eu tinha uma estrada e 5 caminhos, por exemplo, para dirigir esse impulso nervoso, por exemplo, qual é o que eu quero? É o certo, né? Qual é o certo? Como que eu devo decompor esse impulso? A gente vai entrar em um estado artístico que a gente chama o estado da arte da associação. Então, a associação, ela encosta. O encostar, nem que seja no campo, né? A gente tem vários graus de encostos, né? Por exemplo, a gente tem essa estrada e esses caminhos aqui, né? E esses caminhos, eles podem encostar em vários tipos de objetos, né? A gente pode encostar num objeto metálico, em um objeto não metálico e num objeto relativamente metálico, né? Por exemplo, um fio aqui. E aí o que acontece? Cada um desses objetos expressa um campo de energia, né? Então existem os níveis de aproximação que desconvertem esse impulso a uma contração. Então você começa a ver a conversão das matérias em impulsos conquistados, né? O que são impulsos conquistados? Essa conversão, essa confecção de matérias por impulsos conquistados é
chamada de proporção de associação. Essa proporção de associação ela é dada tanto pelo nome quanto pela a deploração desse artifício, né? A gente chama isso de deriva, num sentido de você criar uma certa especialidade, né? A especialização. Então, de várias especialidades, o nome traz à tona um algo especial, né? Então, a gente tem vários nomes, né? A gente tem nomes e nesses caminhos de nomes, eles podem manifestar antecipadamente uma porcentagem de campo de energia, de composição de energia, campo, nome, identidade de energia. E esse campo, ele pode antecipar os encostos e fazer uma decomposição nesse impulso aqui, ó, fazendo essa ordenada sobre essa mão. A gente tem vários decomposições associativas para um caminho, para um impulso. Mas qual que é a certa, né? Então a gente está chegando nesse conhecimento aqui que vai nos dar, né? Vai nos levar às probabilidades. Essa paradinha aqui. Então a gente já falou que a gente pode ter um nome que antecipa essa decomposição desse impulso aqui, ó, né? A gente tem esse que vem, esse que vai, né? E aí a gente tem a resultante dele. A resultante dele tá aqui, ó, né? Bom, então olha só o que o ser humano começou a criar. Ele começou a criar nome e associar nome a matérias. Então agora isso aqui, ó, se chama lata. Isso aqui se chama madeira. Isso aqui se chama fio de cobre, né? E para cada um desses materiais, eu vou ter uma relação aqui, ó, de impulso, certo? Até que essa relação reconheça esse impulso e passa a drenar o impulso. Então a gente tem essa palavra aqui, ó, o drenar de impulso. O drenar de impulso significa você criar uma embarcação, algo que consegue andar sobre os impulsos, né? Enquanto você não anda sobre os impulsos, você é uma água sobre onda, né? É uma água sobre a força, é uma molécula sobre influência. Molécula sobre influência. Quando você começa a drenar esse impulso, você já é um navegador, você já é um pirata, você já é um. Como que se chama? Não é navegador, pirata, é marinheiro, não sei o nome do cara que é especialista nisso. Mas você já é meio que um profissional desse impulso, né? Você já consegue andar sobre ele, certo? Só que até isso existem escalas, né? Você tem um impulso e esse impulso ele pode ser mediado por uma escala. Essa escala aqui, ela pode ser chamada de escala de equilíbrio. Equilíbrio nervoso, eu diria, né?
Esse equilíbrio nervoso, ele vai de 0 ao meio e ao limite do nervoso, né? E aí esse impulso, quando vem, ele faz assim, ó. Ele sempre é equidistante. Ele sempre é meio que destriangulado, assim, ó. Ele sofre uma coisa que se chama de simetria. Então, quando você abre uma escala para ver o impulso, ó, o impulso ele sempre chega aqui, ó, do 0, eu diria aqui, né? E aí ele vem aqui assim, ó. Na verdade, ele sai do meio e vem assim, ó. Então a gente sempre conhece os picos de impulso, né? E esses picos de impulso, eles vão dar para nós, né? Eles vão mostrar para nós como que tá, né? Como que tá acontecendo, como que tá a raiz do problema. Então, se eu conheço a raiz do problema, eu posso copiar essa raiz e multiplicar essa raiz. Eu posso somar essa raiz, eu posso subtrair essa raiz, eu posso dividir essa raiz. Eu posso fazer várias operações com essa raiz. Certo? Então, olha só que doideira. Quando a gente não tem nenhuma raiz, quando a gente não tem nenhum impulso, as pessoas podem vir e nos servir impulsos, né? Olha que doideira, cara. Às vezes as pessoas podem até ter geladeiras que guardam impulsos para nos trazer para nós. Olha que doideira, né? O que é o impulso? O impulso, ele é algo que tem um nome e que tem uma necessidade de ser drenado, tocado, né? É uma rima, né, que entra na gente por várias formas, né? Essa rima, que é o impulso das pessoas, elas podem entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelas bocas, pelos narizes, ou até mesmo por todos eles em uma fração de encosto. O encostar representa uma somatória de todos esses, né? Então, 5 por 1, né? Então, esse é o 5 por 1, né? Você pode ter um impulso que entra e se divide e se deriva nessas contrações de todos esses, né? Ou você pode ter um desses 5, ou 2/5, ou 3/5, ou 1/5, dependendo da sensibilidade desse problema aqui, ó, que é a rima. Então agora você entende que toda propagação de energia é um problema, toda energia é um problema humano. Então entende-se que pobre é porque tem falta de energia. Mas por que o pobre tem falta de energia? Porque dinheiro equivale à energia do outro. Quando você tem dinheiro, você compra a energia do outro. A única coisa valiosa que se tem é energia. Quando você tem uma energia que é edificada, que é exponenciada, quer dizer que sua energia é uma energia específica, né? Você tem a mesma energia que o outro, só que para uma função você tem muita energia, então o seu valor é alto. Você está entendendo? Então a energia, ela é o impulso, ela é molecular e ela é um problema.
né? Ela só vai se tornar uma solução quando ela for instalada sobre a adequação específica, que seria, né, a drenagem, né? Quando você consegue drenar, quando você consegue instalar essa energia. Então, a energia é um problema até que se equilibre. Então, todo ser humano está buscando equilíbrio de energia. Então, é como se todos nós estivéssemos andando em linhas. Nós andamos em linhas. Linhas de energia. Em linhas de energia. E como andamos em linhas de energias, é como se a gente tivesse assim, ó. Para sair de um lugar a outro, a gente vai procurando o equilíbrio dessa energia. Só que tem pessoas que conseguem andar assim, né? E tem pessoas que, para conseguir andar no equilíbrio da energia, precisam de dar passos assim, ó. Tá vendo? Pequenos passos. E tem pessoas que ainda, para andar na energia, precisam de andar assim, ó. Tá vendo? Então a gente tem vários tipos, os tipos de andar sobre linhas de energia. Quando esses tipos variam muito, a gente tem a ganância de chamar essa variação de estado doentio. Olha só o sufixo desse glosso, né? Então, quando a gente tem uma linha de energia, todos nós andamos sobre essa linha de energia. Essa linha é uma linha imaginária. É como se fosse a partícula graviton, é uma linha imaginária. Então, a gente tem como andar assim, né? A gente tem gente que anda assim, ó, só com uma perna. Tem gente que anda assim, né? Então a gente tem várias formas de andar sobre essa linha, né? Tem gente que anda assim, ó, né? Então a gente tem várias formas de andar. Quando a gente diz que a forma de... tem gente que anda assim também, né? E tem gente que anda assim, ó. Né? Então, quando a gente tem na sociedade, a gente, por exemplo, nessa escala aqui, ó, cada uma delas é uma linha assim, ó. Cada uma delas é uma rima de andar, né? A gente tem essas rimas de andar. E quando a gente tem um sistema de saúde de linha, de saldo de andar sobre a linha, a gente tem um sistema classificatório de saldo de andar sobre a linha, porque o objetivo é sair daqui e chegar aqui no maior tempo. Esse é o sistema, né? O sistema ele é dado assim, todo mundo anda na linha e todo mundo tem o tempo para chegar, certo? E aí quando esse tempo vai demorando bastante, existe uma pesquisa de saldo de demora. Esse ser humano ele é levado a uma questão patológica. É um pato.
né? Patim, né? Patológica. É um doente que chama. Não tá conseguindo drenar o caminhar, está doente. Ou seja, é louco. Por que é louco? Porque não está indo na velocidade que é saudante, né? Não está na velocidade do saldo. Do saldo. Opa! Então, se você não está na velocidade do saldo, você está em um nível de saldo inferior, certo? E aí é que tá. Isso é uma mentira, um engano, né? Apesar. Só que a sociedade e a sua linha de energia em condição de descarregar o sacrifício de todos sobre o trabalho, sobre as rimas produzidas, sobre essas coisas aqui, ó, que é chamada de vírus também, né? Na verdade, são problemas, são rimas. Esse velocímetro, né? Essa velocidade de saldo, ela tem enganado muitas pessoas no sentido das técnicas de acesso público, né? De leis de direito, de pensamento, de inteligência e sinapse. A inteligência, ela está sendo enganada, né? Às vezes engana-se que quem é inteligente é aquele que chega mais rápido, é aquele que está dentro dessa, é esse cara daqui, ó, que consegue dar um passo maior. Então tem muita coisa acontecendo nesse mundo. E a probabilidade está aqui, ó. Né? Existe um ataque, né? O ataque. Que A é esse? O A representa a atenção. Esse tá significa um recurso domesticado. O que é um recurso domesticado? É uma matéria que sofreu nominal, que sofreu comercialização, que sofreu essa pesquisa de condenamento, né? Essa deriva especializada. Então, o que isso quer dizer? Esse tá representa que a atenção está drenada por algo que foi que sofreu essa deriva espacial, né? Que sofreu essa decomposição associativa. Então o tá, você luta, você tá, tudo que tá representa uma atenção que está sofrendo decomposição associativa por esse terminal aqui, ó. Esse produto, né? Essa aliança com esse tipo de gênero aqui, ó. O gênero dos fabricantes, né? Fábrica de gêneros de tá. Então, existe esse ditá, que é do popular, né? Ditá popular. E aí a gente vai ver que cada um ditá popular tem uma certa porcentagem de complemento a esse impulso que se chama impulso nervoso, e se chama resultante de sinapse, né? De
programa sináptico ou velocidade do saldo de andar nessa linha, né? Então isso aqui, ó, toda associação, tudo que entra aqui, ó, recebe um nome de linha. Ó, em nome de linha. Em nome de linha. Em nome de linha, X. Em nome, qual que é o nome, né? Em lata de linha. Que linha é essa? É o impulso da lata, né? É o preço da lata. É o valor da lata. Então, em lata de valor, eu tenho um indivíduo sobre determinado impulso, né? Determinado problema, determinada rima. A gente pode colocar esse tio aqui, ó. É um indivíduo decomposto por essa associação a essa lata, por exemplo. Só que quantas associações os seres humanos não têm, né? Quantas? Então, percebe-se que existe uma espécie ali que está preenchendo alguma coisa, né? Esse uau, ele representa num instante de uau, quando você está no instante de uau, o uau representa a maior curva, o pico de despolarização de um sinal, né? Na verdade, de um sinal que permanece, né? Do sinal de rima. Então, quando as pessoas viram e falam assim, uau, quer dizer que nenhum problema, essa vai ser a maior curva da onda. Nenhuma rima, esse é o maior extrato que o seu organismo consegue suspirar, né? Porque é como se você estivesse ligado terminantemente a essa associação transitiva, territorial, né? Você perde, você doa o que você realmente é, você é um filho de Deus, você é um todo-poderoso, você perde isso e você passa a ser um irmão de uma manifestação de agentes, de pessoas, né? De pessoas em competição de sobrevivência no sentido de relações sociais. E aí a gente entra nesse outro estado de realidade. Não que os dois não sejam pares, né? Os dois não se pareiem. Mas quando você tem muito pareado isso, você não tem controle de si. Qualquer coisa é elevado ao seu descontrole. Então a gente tem que tomar cuidado com esse conhecimento. Na matemática a gente tem como calcular isso daqui, ó, que é o pico da onda, né? Representa o Y maior. O especialista, né? E aí, quando você tem essa atenção nesse recurso demonstrativo e ele está próximo, né? Existe uma atenção que faz uma contração, né? Você flexiona esse aqui, né? É como se você ligasse um aparelho, né? Você liga algo, né? Algo está aqui.
Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que é, você está meio que fazendo uma escavação, né? Você está adquirindo o reflexo dessa curva aqui, ó. Esse uau aqui, ó. O sol tá batendo, isso aqui, ó, tá gerando essa sombra. Que sombra é essa? Que sobra é essa? Dessa escavação de uau, desse pico. É o buraco. É o buraco dessa dessa associação aqui, ó. Então, quando você meio que vai extrair terra para fazer um buraco, né? Você meio que tem essa relação de tá aqui, né? Aqui é isso daqui, ó. Você meio que gera um poço, gera uma conta, gera um poço, guarda na geladeira. Tem várias associações. Por quê? Porque você flexiona. O seu objetivo aqui é fazer um tecido celular se contrair ao favor de estar aqui, né? Do aqui, né? Quando você tá aqui, ó, você gera essa essa imagem, né? Imagem tecidual. Olha só. E aí essa imagem tecidual que você gera vai se tornando especialista porque você começa a usar, você começa a tirar ou colocar no aqui, que representa esse buraco, espécimes de uau. Porque tudo que você colocar vai ser considerado o uau, né? Porque você, no agora, por esse instante, você foi colocada como uau, né? Ah, e é, essa tensão ela vai ser mantida ali e vai sofrer. Sempre quando for ali, vai estar no uau. Olha só. Que doideira, né? Então, aqui a gente tem uma frase de efeito, né? Gerando efeito problemático, né? Você tem uma rima. Então, essa rima eu posso usar ela aqui, ó. Ataque especialista, né? Uau! Ataque especialista. Ataque especialista. Uau! Né? Então, isso aqui é um exemplo de frase que é um contaminante. Ela é uma frase, é um elo, né? Se torna um elo cognitivo para a sinapse, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que essas frases, elas têm probabilidades, né? Elas têm probabilidades no cérebro de sofrer sim e não. Sim, é um problema que foi admitido. Eu não falei que isso daqui é um problema? Se eu levantar o problema, eu tenho um sinal. Olha só. Sim. Se eu manter o problema do jeito que tá, se eu não mexer no problema, olha o que que ele fica. Ele vai ele se seca e vira um não. Tá vendo? Então todo sim representa um problema que foi levantado, uma questão.
Está resolvendo em estado de questão. Todo não representa um problema que não foi dado em questão, né? É uma resolvido. Na verdade, que não fez questão, né? Representa uma sobra. Sobra e questão. E aí, o que que acontece? No nosso organismo, o tempo todo a gente está fazendo sinal para controlar o nosso organismo. Esses sinais são feitos em aquilo que a gente chama de contrações teciduais. Essas contrações teciduais, elas são dadas, né, amplamente na imagem, na visualização, por direito e esquerdo, né? São os dois lados do organismo que a gente divide. Se a gente pegar aqui, ó, e fizer assim, ó, você vai conceber isso, ó. Olha só. Então a gente sempre tem o direito e o esquerdo. Tá vendo? Direito e esquerdo. Então aqui você começa a reparar. Só que o direito, ele representa o que tem mais massa e o esquerdo representa o que é menos massa. A gente está falando de densidade de massa mesmo, tecidual. Porque em todos os organismos, qualquer indivíduo, qualquer ser humano, existe um lado que é mais forte do que o outro. No meu caso, eu tenho o lado direito mais forte do que o esquerdo. E isso para a maioria das pessoas funciona, né? E aí o que que você faz? O esquerdo, a sua esquerda, ela é uma escala de problemas. Olha só. A esquerda é uma escala de problemas e a direita representa a drenagem de problemas, de sinais. Então, geralmente isso é indulgente. A esquerda e a direita. Então, enquanto uma está lendo, a outra está está processando, né? A gente chama de aferência e eferência, né? Mas aqui não combina muito, não. São doideiras assim mesmo. E isso tudo é probabilidade, porque quando você pega na matemática a probabilidade, ela sempre está ligada com esse fenômeno que a gente descreveu. Na verdade, a probabilidade ela está associada aos efeitos, porque o nosso cérebro ele está totalmente por antepassados calculando os efeitos que são descritíveis, né? No sentido do presente, né? Então, o cérebro, ele tem anotações, né? Nós temos as anotações cerebrais, que são os caminhos de reações. E aí, esses caminhos, eles comemoram os efeitos probabilísticos. Eles comemoram porque eles acreditam nisso. Isso é uma fé para o cérebro, né? Então, quando te falam sobre fé, tenha fé, o que eles querem dizer para você? Tenha
probabilidade e efeitos dessas probabilidades que você já viveu. Tenha memória, né? Saiba quem são esses efeitos que te contraem, né? Saiba quem é você a partir desses efeitos. Controle a partir da probabilidade o futuro. Tenha fé. Então, fé para o cérebro são essas anotações que são probabilidades. Então, para você colocar especialidade no direito, né? Direito, ela é um nome que refere a conceitos abstratos de justiça e ordem legal, quanto à profissão ou curso que estuda as leis e sistema jurídico. Vamos pegar isso daqui, ó. Porque isso daqui, ele está querendo dizer que é o lado do nosso organismo, é o nosso lado, o lado forte do ser humano. Mas o lado forte do ser humano, ele depende unicamente do lado esquerdo, que é considerado o lado fraco, ou o freio e acelerador, né? Então, quando a gente tem essa linha, agora, ó, com essa tecnologia, a gente começa a ter os aceleradores e os freios, ó. A gente tem o acelerador e o freio, ó, né? Então, ao invés de caminhar daqui até aqui, eu vou caminhar daqui até aqui, ó, ao freio. Tá vendo? Então, olha só. Esse lado forte do ser humano que representa o direito do ser humano de ser forte, de ter aceleração, está alegado por um abstrato da justiça. E tem as leis, né? As leis que o direito utiliza para ser valer, né? Só que todo o direito que a gente tem hoje, atualmente, ele é por obediência a esse fraco aqui, ó. Também chamado de freio, também chamado de lado esquerdo do ser humano. Quem que é esse fraco, então? Esse fraco é tudo que depende. É todo o produto, né? É todo o produto modulado, né? Então, você tem aqui o direito e o produto, ó. Esse é o fraco. Por exemplo, o homem, ele tem um fraco por pizza. Essa pizza, ela é um freio para esse homem, para esse direito aqui, ó. Certo? Quando que ela consegue ser positiva? Quando esse direito aqui, ó, precisa dessa pizza. Então a gente começa a precisar de freio. Só que o freio, ele é, na verdade, uma recarga de energia. Então, o freio, ele é unicamente uma bateria. O freio, ele foi feito para recarregar energia. Qualquer freio que não recarregue energias, ele é um freio inválido. É um freio que não é compatível. Isso é ordem.
é a ordem dos conselhos, né? Se você tem uma mulher que não, né, ela não vai recarregar você, se você tem um homem que não vai recarregar você, é incompatível para você. Então é assim que acontece. Essa é a lei natural das espécies. A mulher não vai carregar você, a mulher não vai gerar um filho seu. Não tô sendo machista, tô sendo realista. Essa é a lei, né? O ser humano, o que vai carregar aqui, ó? O que vai te carregar vai ser a mulher aqui, né? Ela que vai te carregar depois e quanto você recarrega ela. Então existe toda essa essas relações que formam vida, né? Bom, então a gente começou a ser inteligente e entender e se preparar para esse freio, né? A gente passou a entender e preparar o freio. A gente chamou isso de amor, né? E esse amor é tanto para geralmente ele foi mais para nós. Sempre é mais para nós, só que isso é importante, porque quando você faz amor mais para você e a outra faz mais para ela, você tem algo que chama de quadrado perfeito, né? Você tem um complemento perfeito. Você tem um D que consegue se ligar e fazer uma harmonia, né? D consegue fazer uma harmonia, quer ver, ó? Você tem um D que consegue fazer uma harmonia, olha só. Isso representa harmonia. Então, quando um faz para um e o outro faz amor pro outro, para ele, né? Quando você faz amor para você e o outro faz para ela, vocês conseguem um amor maior. Olha só, multiplicando o amor, né? A gente tem várias relações de efeitos de amor. Então a gente passou a entender e preparar o freio. Por quê? O freio ele representa a comida, representa o carro, representa o esporte, representa várias coisas na nossa vida. A gente tem várias representações desse freio. Só que além. Só que é o que acontece? A gente entendeu tanto isso que isso começou a ficar um pouco, eu diria, incongruente. O ser humano ele passou a não compreender o freio, né? A gente fez a TV, o rádio, o livro. Só que a utilização desse freio tem que ser para a aceleração. Você precisa de ter algo para acelerar para poder usar o freio. Senão você vai frear até o freio, até você morrer, né? Então a gente tem essa questão. E como que isso funciona? Como que você entende qual que é qual que é o freio que te acelera? Qual que é o freio bom para você? Você estuda probabilidade, né? Você estuda probabilidade. E a probabilidade, ela vai te dando... A probabilidade, ela te dá sempre para um impulso, você tem várias formas de desassociar esse impulso aqui, ó.
Você tem um problema para cá, dois para cá, um para cá e aqui você tem sem problema, né? Então isso daqui, ó, é isso daqui. Então esse impulso aqui, ó, vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Eu tô tentando desenhar isso daqui, ó. Você tem 5 problemas. Você pode mandar um para cá, dois para cá e dois para cá. E aqui ficar assim, ó. Ou você pode mandar dois para cá, um para cá, um para cá. Ou você pode mandar 5 para cá. Tá entendendo, ó? Ou você pode mandar um para cada. Você pode mandar, se você tem 50, você manda 10 para cada. Tá entendendo? Existe uma relação de proporção e isso está totalmente encontrada pelo seu cérebro e pro seu pensamento. Isso aqui é um circuito sináptico. Eu tô escrevendo errado. Sináptico. Ou seja, quando você liga o sinal, ele se torna uma questão, se torna um impulso e ele é mediado pelos encontros teciduais que os nervos que os nervos vão distribuindo. Os pares de nervos vão distribuindo entre impulsos, né? Todo o seu corpo ele é banhado de nervos. Então vamos lá, ó. Você vê aqui, ó. Sinapse, ponto de contato entre duas células nervosas. Só isso daqui já te mostra que aqui é um braço encostando em algum produto, né? De um outro braço, de um outro tecido. A teoria da probabilidade é o campo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios. Através dela, é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Olha que coisa doida, né? Quais que é as chances de alguma coisa acontecer? Ixi, acabei pegando coisa errada, né? Ó, copiei isso tudo. Será que agora eu copiei certo? Copiei. Teoria da probabilidade. Olha só. Parou. Olha o freio aqui, ó. Parou. Parou. A habilidade de... Então você freou para quê? Para encontrar qual que é o evento, qual que é a posição, qual que é o experimento, qual que é o fenômeno que vai gerar, vai fazer o evento ocorrer, né? Então você tem isso, ó. Parou, habilidade, testou a habilidade e viu se esse fenômeno que você transmite vai fazer o evento ocorrer. Senão você dá um sorrisinho mais gordo, ou você cria sei lá, faz uma outra coisa, né? Uma outra operação para que a sua probabilidade do evento ocorrer aconteça mais, né? Aumente suas chances. Quando a gente estuda, a gente aumenta as nossas chances de passar em provas, não é? É a única coisa. Acontece que o ser humano, dentro dessa questão, ele tem se dado um agente que faz prova para o ser humano provar para ele, né? Então o ser humano ele começa a esperar provas de amor, né? A gente estuda para realizar provas para a gente poder ser admitido, alguma coisa assim, arrumar um trabalho. Agora o ser humano ele começa a estudar e gerar provas de amor para ver se ele vai ficar o resto da vida com a outra. Isso é totalmente idiota e burro.
Mas tem pessoas que acreditam que isso é o caminho, né? Não, sinceramente não é, porque você ficar com uma pessoa é mais difícil do que parece. Você precisa de ser uma pessoa que é basicamente santa, né? Você tem que se zelar muito. Um experimento aleatório é aquele que não é possível conhecer. Qual resultado será encontrado antes de realizá-lo? Então vamos analisar aqui, ó. Um experimento aleatório é aquele que não é possível conhecer. Então, chega a pessoa e ela não sabe, ela não consegue saber se a pessoa vai ficar com ela o resto da vida. Mas à medida que ela vai ficando com a pessoa, ela vai aumentando a certeza, por causa que ela vai fazendo esse experimento, né? Então ela vai diminuindo a aleatoriedade, né? Olha que doideira que acontece. Então, nos experimentos, nessas questões de passar o resto da vida com outras pessoas, a gente também quer passar o resto da vida sabendo sobre coisas, né? E aí o que acontece? A gente provoca irritações na sabedoria, porque a gente cria falsa sabedoria. A gente quer essa falsa sabedoria. A gente, por exemplo, faz o seguinte, ó. Eu quero um experimento que eu quero conhecer o resultado, eu quero saber o que aconteceria com fulano se fulano não me conhecesse. Eu quero saber se a gente vivesse no mundo que era permitido isso, o que aconteceria. Eu quero saber se... Então vai criando experimentos. E aí o que acontece? Vai se deduzindo o acontecimento. Como um artista vai pintando uma arte, né? O ser humano ele vai deduzindo o que vai acontecer se caso algo fosse introduzido, né? Se eu permitisse alguma coisa. Então o ser humano ele despermite algo, ele não permite algo para que esse experimento aleatório aqui, ó, funcione, né? Para que ele reduza por exemplo, a chance do fulano separar, né? Existem muitas coisas nesse sentido. Quando calculamos a probabilidade, estamos associando um grau de confiança à ocorrência dos resultados possíveis de experimentos, cujos resultados não podem ser determinados antecipadamente. Assim, a probabilidade é a medida de chance de algo acontecer, né? Não é que vai acontecer, mas é a medida de chance, de algo acontecer. Só que o que o ser humano faz? O ser humano ele reduz, ele tenta fazer as reduções de chance. Então, quando você fala assim, passa na frente, reduz as chances de eu não passar, né? Reduz as chances de eu não sofrer. Então, pai, passa na frente. Reduz as chances de eu não sofrer. Sofre por mim porque você é mais forte do que eu, né? Quando a gente faz esse tipo de conscientização, né? Isso são experimentos de probabilidades, são questões que são aleatórias, né? Porém, dentro desse universo de aleatoriedade, uma é possível, uma é verdadeira. Se a gente conhece a verdadeira,
Todas as outras que a gente não conhece podem ser reduzidas quando eu faço modulações, né? Essas modulações são ferramentas que reduzem as chances de algo não acontecer ou de algo acontecer. O cálculo da probabilidade associa a ocorrência de um resultado a um valor que varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1 estiver o resultado, maior é a clareza de sua ocorrência. Aí, ó, o cálculo da probabilidade. Então você tem, quando você vai encostar em alguma coisa, você tem várias sensações. Mas quando você fala alguma coisa, né, em um universo de sensações, vamos pegar aqui, ó. Você tem um universo de sensações. E você não sabe, né? Um universo. Às vezes você sentiu isso daqui, ó. E aí a outra pessoa sentiu isso daqui. E a outra pessoa sentiu isso daqui. E aí nesse universo de sensações, olha como é que a probabilidade fala. Isso daqui é igual a amor. Isso daqui é igual a amor. Isso daqui é igual a amor. Cara, o que que tem de amor? Amor nesse universo? A gente tem um universo de amor. Você tá entendendo o que que é isso? Esse amor, esses sentimentos assim, que não tem nada a ver um com o outro, eles todos se tornaram amor pela probabilidade, pela modulação da probabilidade, né? Isso aqui poderia ser algo meio que dor, isso aqui poderia ser outra coisa, esse é outra coisa, mas tudo virou amor. O que que isso aqui? O que que isso aqui é? Isso aqui aumenta a probabilidade do sentimento ser elevado ao pulso desse nome aqui, ó. Desse em nome do amor. Então a gente está falando do universo do amor. Então o que que é isso aqui? De 0 a 1 amor, né? Isso aqui, por exemplo, é 0,6, isso aqui é 0,3, isso aqui é 0,2. Chances de ser levado ao amor, essa coisa aqui. O cálculo da probabilidade associa a ocorrência de um resultado a um valor que varia de 0 a 1. Enquanto mais próximo de 1 estiver o resultado, mais certeza da sua ocorrência. Então vamos dizer que a gente tem uma escala aqui, ó. E aí essa escala eu tenho aqui, ó. Isso aqui eu tenho amor, aqui eu tenho amizade, não, aqui eu tenho eu tenho desejo, aqui eu tenho deixa eu ver, alegria, aqui eu tenho felicidade, aí aqui eu tenho aqui eu tenho tristeza, eu tenho dor, eu tenho, sei lá, aqui eu tenho paciência, sei lá, vários substantivos abstratos aqui, ó. E aí a gente forma uma escala deles. Aí esse sentimento aqui, ó, que veio aqui, ó, chegou aqui, ó,
aprontou alguma coisa aqui. E isso que tudo que poderia ser uma mistura de desejo, alegria, felicidade, dor, tristeza, virou virou pra galera que falou assim: nós somos inteligentes, olha o que a gente vai fazer. A gente vai falar que isso aí é amor. E pronto, né? É amor e pronto. Um exemplo de experimento aleatório é jogar um dado para o alto. Ao cair, não é possível prever com total certeza qual das 6 faces estará voltada para cima. O cálculo da probabilidade é uma divisão entre a quantidade de casos favoráveis e a ocorrência do evento e o total de casos possíveis. Aqui. Jogar um dado para o alto. E ao cair, não é possível prever total certeza qual das faces estará voltada para cima. Você não sabe qual face vai estar voltada para cima. O cálculo da probabilidade é uma divisão. Se você criar uma forma de conhecer qual é a face voltada para cima, por exemplo, se você viciar o dado, você vai estar sempre essa face aqui, ó. Esse vício representa para nós a vacina. A gente é vacinado para sempre dar bom dia, para sempre ter uma certa. Dar uma reação. A gente ter um real aqui, ó. Um real na compra. E a gente ser esse tal do real. De Bart Simpson e tal. O cálculo da probabilidade é uma divisão entre a quantidade de casos favoráveis e a ocorrência do evento. E o total de casos possíveis. Nesse caso, a gente tinha 6 possibilidades para uma, né? Uma face vai estar voltada para cima. Então, a gente tem uma em 6. No exemplo do dado, se queremos conhecer a probabilidade da face 2 estar voltada para cima, este é o único caso favorável. O número total de casos possíveis é 6. Por ser quantidade de faces no dado, a probabilidade de sair a face 2 é 1/6. Em porcentagem, não são aproximadamente 16,6%. 1 dividido por 6, 0,16, que é igual a 1, é igual a 16%. Isso é a probabilidade no caso, uma das faces que você escolher do dado sair. Por exemplo, a face 2. É isso aí. A fórmula da probabilidade. Então, para toda probabilidade, você tem essa fórmula aqui, ó. Lembra que o F é isso daqui, ó. É um A, só que o F vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de você ter que andar isso daqui tudo, você vai só precisar de pensar nisso daqui, ó, para resolver o problema. Esse é o F. Em um fenômeno aleatório, as possibilidades de ocorrência de um evento são igualmente prováveis. Sendo assim, podemos encontrar a probabilidade de ocorrer um determinado resultado através da divisão entre o número de eventos favoráveis e o número total de resultados possíveis. Então, a gente tem a probabilidade da ocorrência do evento A vai ser igual número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis ao ômega. Casos possíveis. Também representa aquela onda que a gente viu lá,
que as pessoas utilizam muito a sombra. Uau! Uau! Também famoso latido do cachorro. Barra tom. Alton Jobim. A gente tem o uau. A sombra disso daqui tá na aliança. Tá na aliança. Tá na vizinhança. Exemplo 1. Se lançarmos um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair um número menor que 3? Menor que 3 a gente tem um número, tem dois números, né? Então é 2/6. Aqui. Exemplo 2. Vamos ver aqui exemplos. Aqui a gente tem outro conhecimento aqui, ó. O espaço amostral. Espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis obtidos a partir de um experimento aleatório. Então, o espaço amostral, ele é tudo aquilo que estão buscando, né? No sentido das reações humanas. Conjunto de todos os resultados possíveis obtidos a partir de um experimento aleatório. Direto vem umas pessoas e tentam gerar assim qual que é o espaço amostral das reações de um indivíduo a partir de progressões ou digressões no sentido das relatividades que um indivíduo se encontra, né? O que acontece se eu disser a ele que isso aqui vai acontecer? Se eu disser que isso vai acontecer, beleza. Então, e se eu fizer alguma coisa nessa escala aqui? São os famosos dosimetíricos. Por exemplo, ao retirar ao acaso uma carta de um baralho, o espaço amostral corresponde às 52 cartas que compõem este baralho. Então, por exemplo, num baralho, a gente tem o espaço amostral 52 cartas. A menos que eu reduza esse espaço amostral. Então, isso representa espaço amostral. Em muitas situações é importante descrever os elementos do espaço amostral, como nos exemplos da moeda e do dado. Ponto amostral conjunto universo. Cada um dos pontos amostrais ou resultado possível possuir a mesma probabilidade de ocorrer, dizemos que esse espaço amostral é equiprovável. Então, temos isso daqui, ó. Cada um dos pontos amostrais, resultados possíveis possuírem a mesma probabilidade de ocorrer, dizemos que este espaço amostral é equiprovável. Como, por exemplo, a moeda, né? Eu mando lançar uma moeda, sair cara e sair coroa é a mesma chance para os dois. Como exemplo, temos uma urna com 4 esferas de mesmo tamanho e de cores amarelo, azul, preto e branco. Ao sortear o maior caso, qual é a probabilidade de sortear a bola de uma cor qualquer? Sendo o experimento honesto, todas as coisas possuem a mesma chance de serem sorteadas, sendo o espaço amostral equivalente.
Eventos na probabilidade. O que são eventos? Evento é qualquer subconjunto do espaço mostral de um experimento aleatório. Voltemos ao exemplo de lançamento de um dado de 6 faces. Podemos definir o seguinte evento. Qual é a probabilidade de sair um número par? Então aqui é um evento. O conjunto evento seria 2, 4 e 6 de cardinalidade 3. Para o mesmo experimento, podemos definir muitos eventos e calcular a probabilidade que ocorram. Há alguns tipos especiais de eventos. Deixa eu ver isso aqui. Em bancos de dados, a modelagem de cardinalidade refere-se ao número de ocorrências de uma entidade que pode se relacionar com ocorrências de outras entidades. Probabilidade. Cardinalidade do espaço mostral refere-se ao número total de elementos contidos neste espaço. Beleza. Beleza. Cardinalidade aqui é o número de eventos no conjunto do espaço mostral. Evento certo, o conjunto de eventos é igual ao espaço mostral, ou seja, possuem os mesmos elementos. Exemplo, em uma delegação feminina de atletas, uma ser sorteada ao acaso e ser mulher, com uma probabilidade de 100%, o evento é certo. Tá. É quando o evento ele tem ele é 100%, né? O evento certo. Tenho certeza que vai acontecer. Isso é um evento certo. O evento impossível. O conjunto do evento é vazio. Exemplo, imagine que temos uma caixa com bolas numeradas de 1 a 20 e que todas as bolas são vermelhas. O evento tirar um número maior que 30 é impossível, visto que o maior número na caixa é 20. É impossível. Evento complementar. Os conjuntos de dois eventos formam todo o espaço amostral, sendo um evento complementar ao outro. No exemplo, lançar uma moeda, o espaço amostral é cara e coroa. Seja o evento A sair cara e o evento B sair coroa. É complementar ao evento A, pois B é coroa. Juntos formam o próprio espaço amostral. Então, o evento A ele é complementar ao evento B. Complementar. E o evento exclusivo. Evento mutuamente exclusivo. Os conjuntos dos eventos não possuem elementos em comum. A intersecção entre os dois conjuntos é vazia. Seja o experimento lançaram dados, os seguintes eventos são mutuamente exclusivos. Ocorreu um número menor que 5 e ocorreu um número maior que 5. Eventos mutuamente exclusivos. Exclusivo. Os conjuntos dos eventos não possuem elementos em comum. Então aqui a gente não tem elemento em comum.
a intersecção entre os dois conjuntos é vazia. Se eu fizer o conjunto A e o conjunto B, não vai ter nenhum conjunto A que vai ser igual ao conjunto B, né? Seja o experimento lançar, um dos seguintes eventos são mutuamente exclusivos. Esse é mais difícil. Aqui, ó, exercícios de probabilidade. Fazer alguns exercícios. Ao jogar um dado, qual é a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Num dado, a gente tem 3 números ímpares, né? Então, nosso passo amostral vai ser o seguinte. Num dado, a gente tem o número 1, o 2, o 3, 4, o 5 e o 6. E o meu evento, né, é o que saia o número 1 para cima, o 3 ou o 5. Então eu tenho 3 elementos. A probabilidade do meu elemento acontecer é um número de A sobre um número de espaço amostral. Vai ser 3 sextos. Pode ser também 1/3. E pode ser também 0, deixa eu ver aqui. Por 3. 10 dividido por 3 é 3, né? 0,333. Ou 33,3%. Ó, pera aí. 33 não. Desculpa. 3 dividido por 6 é 1/2, né? Eu errei aqui. É 1/2. Aqui seria 0,5 e aqui seria 50%. Exatamente. Ainda bem que eu escrevi com caneta vermelha, né? Já combinou com cor vermelha. Questão 2. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Agora a gente vai lançar 2 dados. Primeiro dado, qual que é a probabilidade do primeiro dado? 2 números iguais ficarem voltados para cima, né? Eu tenho 1/6 e 1/6 aqui, ó, né? Então, vamos ver aqui, ó. 1/6 mais 1/6 é igual a 2/6. Eu tenho 2/6 de probabilidade. Aqui, né? Deixa eu ver. Não, não, na verdade não é isso, não. Eu multiplico. Vai ficar 1/36. Tá vendo? Ver. Deixa eu ver o que aconteceu. Para cada dado, há 6 possibilidades de resultados. São 6 possibilidades para um dado, 6 possibilidades para outro. Sendo assim, o número de eventos possíveis é 36 possibilidades. Então, isso aqui é o número de eventos, 36 possibilidades.
E 6 possibilidades. Senta assim, beleza. O número de eventos favoráveis. Se os dados possuem 6 lados com números de 1 a 6, os resultados com número igual são 1, 2, 2. Ah, verdade. Na verdade, isso aqui vai ser 6. Porque eu tenho o 1, 1, 2, 2, o 3, 3, 4, 5, 5 e o 6, o 6. Tenho essas 6 possibilidades de acontecer. Então, logo, ficaria isso daqui, ó. A gente teria o seguinte. Deixa eu ver. 6 dividido por 36. Isso equivale a 1. 6 dividido por 6, 36 dividido por 6. 6, 12. É 7. 6 dividido por 36 fica 1 sexto. É 36 dividido por 6 é 6. Aí, fica sendo isso aqui, que equivale a 0,1666, equivale a 16,6%. 66. Para temos resultado em porcentagem, beleza. Questão 3. Para aumentar a dificuldade, né? Questão 3. Um saco contém 8 bolas. Trazer aqui pra... Um saco contém 8 bolas de mesmo tamanho, mas com cores diferentes. 3 azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade de a bola retirada ser azul? Então, num saco de 8 bolas, né? 8 aqui é o nosso amostral. Eu tenho quantas possibilidades de tirar uma bola azul? Eu tenho 3 bolas azuis, então vai ser 3 sobre 8, né? Número de A. Vai ser 3 oitavos. 3 oitavos. 3 dividido por 8 é... Aqui vai dar 24. 3 vezes 8, 24. Desce o 6. 6 por 8 não dá. 60 por 8. 5 vezes 8, 40. 48. 54. Dá 56. Desce o 4. E aqui desce o 5. Dá 0,375. Ou 37,5%. É a probabilidade de tirar a bola azul. 37,5%. Questão 4. Qual é a probabilidade de tirar
Um as ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, possuindo 4 naipes, copas, paus, ouros e espadas, sendo um as em cada naipe. Sendo um as em cada naipe. Então a gente vai ter, obviamente, aqui, ó, 4 sobre 52, né? 4 dividido por 52. 0,40 400. Vai dar aproximadamente 7. 364. 6,36. A gente vai ter 360, vai dar 6. 2 de 6, 12 vai 1 e 1. Dá 8, dá 48. 40. Vamos deixar isso aqui. 0,076. Aqui. Ou 76%, né? Vamos lá. Aqui, ó. Facilitou, né? O que ele fez? Ele pegou 4 sobre 52 e dividiu aqui, ó. 4 ele dividiu por 4 e ficou 1. 52 dividido por 4 vai dar 13, né? 13. Ficou 1, 13. Isso equivale a aproximadamente 0,077. Foi o que a gente achou aqui, ó, 0,076. E aqui é basicamente 7,6%. Ou 7,7, né? Questão número 5. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Então a gente vai sortear um número de 1 a 20. Então a gente tem 20 números aqui para sortear, certo? Tenho 20 números. Só que quais que são múltiplos de 2, né? Eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho exatamente 10 números que pode ser sorteado. Então a probabilidade de eu escolher um é sobre. Isso aqui vai ser 10 sobre 20, que equivale a 1 sobre 2, que equivale a 0,5, que equivale a 50%. Questão número 6. Se uma moeda é lançada 5 vezes, qual a probabilidade de sair cara 3 vezes? Poxa, esse aqui já é mais difícil, né? Se uma moeda é lançada 5 vezes, qual é a probabilidade de sair cara 3 vezes?
Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes eu vou lançar essa moeda. Essa moeda ela tem dois lados, né? Cara e coroa. Então eu quero que saia cara, cara, cara 3 vezes e coroa 2 vezes, certo? Ah, aqui vai ser coroa, coroa, coroa. Aí vou ter aqui, ó, 5 vezes. Então vamos lá. Probabilidade vai ser o número, probabilidade de um evento acontecer vai ser o número de eventos sobre o número de possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho de sair? Quantas possibilidades eu tenho? Aqui eu tenho 5. Aqui eu pode sair 5 vezes 5, né? Probabilidade que vai ser uma 5 fatorial, né? E aqui vai ser, de acontecer A, vai ser 3. Vai ser 3 vezes. Qual que é o número de acontecimentos favoráveis, né? É, sair 3 pelo menos, né? Eu tenho, ó, pode sair aqui. Eu tenho 5, na verdade. 5 pode sair. Cara, 3 vezes. Hum, peraí. Sair 3 vezes. Não tô sabendo fazer. Vamos ver aqui. Primeiro passo: determina o número de possibilidades. Há duas possibilidades ao lançar uma moeda, cara ou coroa. Se há duas possibilidades, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Hum, Primeiro passo: determinar o número de possibilidades. Há duas possibilidades ao lançar uma moeda, cara ou coroa. Certo, isso eu identifiquei. Se há duas possibilidades de resultado e a moeda lançada 5 vezes, o espaço amostral a gente faz duas possibilidades elevado aos lançamentos. Ou seria mais ou menos eu fazer o seguinte: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32. Então 32 para mim é o espaço amostral. Hum, então não é isso daqui. Seria isso daqui. Bom, segundo passo, determinar
o número de possibilidades de ocorrer o evento de interesse. Essa aqui para mim é mais difícil. O evento coroa será chamado de O e o evento cara será cara de C, para facilitar a compreensão. O evento de interesse é apenas caro e em 5 lançamentos as possibilidades de combinações para o evento ou correção. Sendo assim, existem 10 possibilidades do resultado com 3 caras. Terceiro passo. Então, o que que ele fez? Ele contou, né? Não era melhor fazer a combinatória de 3 tomado de 2, que é uma coisa assim de 3 fatorial dividido por 2 fatorial e 1 fatorial, né? Seria alguma coisa assim, ó. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, que é igual a 3. Não daria, né? É isso. Seria de 5 tomados por 3. Combinatório de 5 tomado por 3. Por 3. Vezes 4 vezes 3. E dividido por 2. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2. Igual a 10. Então não era mais fácil fazer isso daqui para achar isso de 5 e 3 do que fazer isso? Então isso aqui é uma combinatória. Eu acho combinatório e depois divido o número de eventos. Sendo assim, terceiro passo. Determina a probabilidade da ocorrência. Substituindo os valores na fórmula, temos que o número de casos que nos interessam sobre o número total de possíveis. Então a gente vai ter, aqui vai dar 10 sobre 32. Isso equivale a 5 sobre 16, equivale a 0,3125. Ou 31,25%. É essa parte que para mim que é a mais difícil, né? Aqui, ó. Cruze. Só que com a fórmula de combinatórias fica fácil, né? Tem os arranjos e as combinatórias. Combinatória é igual combinada. Combinada de 5 tomadas de 3 em 3, ou seja, todas as combinações que de 5, eu separando 3 aqui, ó, como essa fórmula aqui vai me gerar todas possíveis. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer combinação de 5 tomada em 3 é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial
5 menos 3 fatorial. E isso vai me dar o resultado. 10. Isso dividido pelo número de possibilidades, né? Vai dar a probabilidade do evento acontecer. Agora a gente tem um arranjo também, que é o arranjo, só que aí o arranjo ele não poderia ser nesse sentido, né? O arranjo ele é 5 dividido por 5 menos 3, né? Deixa eu ver, ó. Vamos dar. Que é isso? 5 menos 3. Aí não. É isso mesmo. Seria aqui, ó. 5 menos 3. Isso aqui é quando a ordem não importa, basicamente. Não teria esse 3 aqui. Bom, então, por que que eu falei de... Por que que eu tomei essa probabilidade? Porque geralmente as pessoas hoje em dia elas trabalham muito com probabilidades. E não é só hoje em dia, né? Na verdade, as probabilidades elas estão na alucinação das pessoas, no sentimento que motiva as pessoas, na indução das pessoas, naquele dispositivo de inteligência das pessoas que dizem, dizem fazer com que elas sejam concentradas, coerentes, habilitadas, sei lá, todas essas anfitrialidades de emoções, de substantivos abstratos, são carregados desse domínio de operação para um objetivo, né? Elas utilizam essas ferramentas, as pessoas utilizam, as gentes por aí, utilizam esses dispositivos, essas ferramentas, para se alucinarem em programas de manutenção e coabitação sobre os verbos que as outras pessoas podem causar umas nas outras. É mais ou menos isso. Porque é basicamente energia, né? Tudo é em função de energia. Você tem a energia modulada com todas essas modulações, essas decomposições associativas de gente sobre uma possibilidade de conduzir o verbo. Você já sabe o verbo e a assinatura da reação que a pessoa expede ao realizar esse verbo. Então você conhece a pessoa, né? Você conhece o verbo, né? O verbo que se faz carne. E aí você fica admitindo a probabilidade do verbo se tornar carne. E isso é a mediação, é a remediação dos riscos sobre os benefícios, né? E aí esse é o cérebro, né? O cérebro tá aí. Ele tá junto direito e esquerdo, ele trabalha com esse acelerador e esse freio para colocar a gente em um módulo de ser, né? Cerebrar essa realidade sobre essas portas de alucinações que são eventos de questões, né? Você fazer questão, né? Aí
a questão, ela geralmente ela já é construída para você fazê-la, né? Para você brincar de passar o tempo e fazê-la. Porque uma questão não dada, ela é apenas uma energia desmotivada. Quando você chega com falta de energia X, você já tem basicamente o percurso em uma dada área para recarregar essa energia X, já que a sua consciência considera essa falta, né? A sua senhora consciência. Mas esse é o grande projeto da brincadeira com o ser humano em seu projeto de vida, né? Mas será que a gente está realmente dividendo, né? Será que estamos dividindo realmente? Será que é certo o que a gente tem feito? Ou a gente está vivendo essa alucinação e presenteando uns aos outros com votos de alucinados? Que, de certa forma, criam uma fase de contar com essa falsa autoridade, né? Essa autoridade, essa teimosia no sentido dessa aceleração e desse freio de partículas, né? Esse estilo de rimas nomeadas e gritadas ao filtro de consideradores, né? Um espetáculo de necessitados, né? No sentido da energia. Eu acho que existem formas muito melhores de nós aproveitarmos essa nossa natureza, só que a gente está depravando o poder que a gente teria por uma realização dessa artificialidade de prever, né? Você tem tanta sede de prever o que está para acontecer, o cérebro começa a falar mais alto com o indivíduo e ele se pega alucinando com o cérebro e tenta dizer para o ser humano: mata ele, porque senão ele vai te matar. Como que eu vou matar ele? Você não precisa matar ele, você pode ser inteligente, você pode matar o verbo dele. Como que eu vou fazer isso? Fala que dá um diagnóstico de doente para ele. Fala que ele é louco. Fala que ele é pobre. Fala que ele é desempregado. Fala que ele não tem habilitação. E aí você mata ele por causa do seu cérebro falando mais alto, né? Parabéns, cérebro inteligente. Matou galera toda, né? Tá em guerra, né? Vai matando aí. É. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!